Bom dia, bom dia, bom dia. Deus abençoe a sua vida, abençoe o seu dia e bem-vindos ao 14º dia da leitura do livro Uma Vida com Propósitos. Se é a primeira vez que você está assistindo esse vídeo, está conosco, meu nome é Anderson Marques e nós estamos com um projeto maravilhoso. A leitura desse livro, são 40 capítulos e um capítulo por dia. E hoje nós estamos no 14º dia. Você que já está nos acompanhando aí, nessa programação, Deus te abençoe. E hoje o tema dessa manhã, o tema de hoje é Deus, quando Deus parece distante. Uau! É algo bem reflexivo, né? E quando Deus parece estar distante? O livro de inspiração, ele está lá no livro de Isaías, no capítulo de número 8, no verso de número 17. Eu vou ler para vocês na leitura que está aqui no livro e depois da forma que está na minha Bíblia também. Diz assim: e se escondeu do seu povo, mas eu confio nele e nele ponho a minha esperança. E aqui na minha Bíblia, na King James, diz assim: eu esperarei no Senhor, ele esconde a sua face da casa de Jacó, e eu o buscarei. Amém? Aqui diz assim, Deus, ele é real. E não importa como você se sinta. Não importa como nós nos sentimos. Deus, ele é real. Bom dia, pastora Joelma, sua linda. Deus te abençoe. Amo você, viu? Aqui diz assim: é fácil orar a Deus quando as coisas vão bem. Ok. Mas ele provê comida, amigos, famílias, saúde, situações felizes, mas os casos nem sempre são agradáveis. Quando isso acontece, você adora a Deus? Quando tá tudo bem, legal, nós adoramos a Deus. E quando nem tudo nos vai bem, você continua adorando ao Senhor? O que você faz quando o Senhor parece estar milhões de quilômetros longe de você? A mais profunda adoração a Deus, apesar da dor, dar graças durante a provação, manter a confiança nele em meio à tentação, render-se a ele durante o sofrimento e amá-lo quando tudo parece distante. Hoje nós vamos hoje nós vamos falar um pouco sobre essa temática, que muitos de nós passamos por isso. Quantas vezes nós oramos, quantas vezes no meio das aflições ou no processo que nós estamos passando, parece que Deus está tão distante, que Deus não está nos ouvindo mais. Quem já passou por isso sabe. E se ainda você não passou por isso, meu querido, esse vídeo ele vai te ajudar a se preparar para quando você se sentir dessa forma. Em geral, as amizades são testadas na separação ou pelo silêncio. Ou você é separado pela distância física ou está impossibilitado de se comunicar. Talvez seja a distância, talvez seja a falta de comunicação, ou várias outras coisas podem acontecer aí. Na sua amizade com Deus, nem sempre você se sentirá próximo a Ele. Philip Yancey observa sabiamente e ele diz o seguinte: todos os relacionamentos passam por período de proximidade e de distanciamento. E no relacionamento com Deus, por mais íntimo que seja, o pêndulo vai oscilar de um lado para o outro. Então isso, nós iniciamos a leitura, a temática que isso vai acontecer, isso pode acontecer de nós nos sentirmos assim.
E aí a adoração fica difícil quando você se sente que Deus está longe. Para amadurecer a sua amizade, Deus irá testá-lo nos períodos de aparência separação. Então é um teste para a nossa fé, é um teste para o nosso relacionamento com Deus. Eu achei bem interessante, eu vou ler para vocês. No momento em que se tem o sentimento de que fomos abandonados ou esquecidos por Deus, tem-se ainda a impressão de que Deus está a quilômetros de distância. João da Cruz referia-se a esses dias como deserto espiritual. Dias de distanciamento com Deus, ele chamava de noite escura da alma. Henry Nouwen chamava-se de mistério da ausência. Por sua vez, Tozer denominava o mistério da noite. E outros o mencionam como inverno do coração. Então, independente da forma que você vai denominar essa situação, isso aparentemente vai acontecer. Como ele mesmo disse, às vezes nós somos amigos muito próximos, né? Vemos todos os dias aquele nosso amigo, estamos com ele todos os dias, e aí vai se passando um tempo, ele vai viajar, vocês começam a trabalhar, e essa proximidade parece que fica muito distante. Eu tenho amigos, né, e amigas muito próximos, na verdade, que faz anos que eu não vejo fisicamente por conta da pandemia. Então, aparentemente, nós estamos distantes. Mas, a qualquer momento que eu ligar ou que eu mandar uma mensagem e que eu precisar, né, esse falso distanciamento, ele vai passar. E com Deus é a mesma coisa. No começo, na verdade, no começo de tudo, nesse primeiro amor, parece que nós andamos lado a lado com Deus. Deus, assim, está nos carregando no colo. Mas tem momentos da nossa vida espiritual que nós vamos passar e parece que Deus não estará conosco. E como lidar com isso? É isso que nós vamos estar abordando hoje. Com exceção de Jesus, foi Davi que provavelmente se manteve uma amizade mais íntima com Deus. O Senhor teve prazer em chamá-lo o homem segundo seu coração. Uau! Que está lá em 1 Samuel, no capítulo 13, verso 14. Em Atos 13, 22 também. Apesar disso, frequentemente reclamava. Mesmo sendo um homem segundo ao coração de Deus, né? Frequentemente Davi reclamava da aparente ausência de Deus. Olha o que ele diz: ó Eterno, está me irritando? De onde está quando preciso de ti? Salmos 10, 1. Por que te esquecesses de mim? Por que está tão distante? Por que ignora meus pedidos de socorro? Salmos 22, 1. Por que me abandonastes? Salmo 43, 2. E aí sucessivamente, né? É óbvio que Deus não abandonara realmente Davi. Assim como não abandona nem a mim e nem a você. Assim como Davi, né, perguntava, indagava sobre a presença de Deus, assim muitas vezes somos nós. Às vezes uma situação trágica, na verdade, que acontece, uma ação difícil, a primeira coisa que nós perguntamos é: aonde está o Senhor? E eu acho que esse tema ele é bem pertinente para os dias que nós estamos vivendo hoje. E eu queria ler para vocês também algo muito interessante, que diz assim, Floyd McClough diz o seguinte: certo dia você acorda e percebe que todas as suas sensações de comunhão espiritual se foram. Ora, mas nada acontece. Repreendendo o diabo, mas isso não muda nada. Faz exercícios espirituais, amigos oram por você, você confessa todos os pecados que conseguem imaginar e então sai aí pedindo perdão para todos que conhece, jejua e ainda nada. Isso acontece, então começa a se perguntar:
Quanto tempo essa escuridão espiritual irá durar? Dias, semanas, meses e talvez até anos? Será que vai acabar? Você tem impressão de que suas orações simplesmente batem no teto e voltam. Em absoluto desespero, você grita: qual é o meu problema? A primeira coisa que nós vamos perguntar é isso: aonde eu estou errando? Né? Tem algum pecado em oculto na minha vida? Tem alguma situação? Por que Deus me abandonou? Na verdade, não há nada de errado com você. Trata-se de uma parte da provação e de amadurecimento da sua amizade para com Deus. Todo cristão passa por isso, pelo menos uma vez. Geralmente, várias vezes. É doloroso e perturbador, mas absolutamente vital para o desenvolvimento da sua fé. Ter consciência disso deu esperança a Jó. No momento que não podia sentir a presença de Deus em sua vida, ele declarou. Quem foi Jó? Se você não se lembra, existe um livro de Jó lá no Velho Testamento que é uma história linda. Foi aquele homem, um homem temente a Deus, um homem de fé. E um dia, Satanás resolve ir até a presença de Deus e questionar a fidelidade de Jó. E aí, né, no questionamento, Satanás diz assim: Jó só te adora porque ele tem tudo. E aí então Deus permite que Satanás toque em todas as coisas de Jó, na família, nos filhos, nas finanças, em tudo, menos na alma dele. E aí Jó passa por uma grande provação aqui na terra. E por isso que muitas vezes você ouve falar assim: nossa, tem que ter uma fé, né? Uma paciência igual a de Jó. É por conta disso. E olha o que Jó diz: vou para o Oriente, mas lá ele não está. Vou para o Ocidente, não consigo encontrá-lo. Não o vejo no Norte, pois se esconde. Volto-me para o Sul, mas não consigo achá-lo. Contudo, conhece o caminho por onde ando. E quando me puser à prova, como ouro, a passar pelo fogo, ele me declarará inocente. Gente, olha que texto maravilhoso. Mesmo, né, Jó dizendo que mesmo que ele passe pelo fogo, mesmo que ele encontre Deus em todos os lugares, ele não acha. Mas mesmo que Deus passe ele pelo fogo, que era a prova que ele estava passando, aqui diz que ele será declarado inocente. Isso é muito maravilhoso. Então não importa o que você está passando, né, nesses dias. Não importa. O que importa é que você continue crendo que o Senhor ele está cuidando de você, cuidando de mim. Porque, né, porque nós seremos inocentados para a glória do Senhor. Quando Deus parece distante, você pensa que ele está zangado ou está punindo por algum pecado. De fato, o pecado realmente prejudica a amizade com Deus. Nós entristecemos o Espírito Santo, né? Contudo, frequentemente esse sentimento de abandono e afastamento de Deus não tem nenhuma relação com o pecado. É um teste de fé que todos devem enfrentar. Será que você continuará a amar e a obedecer e adorar a Deus quando nós passarmos por esse teste? Talvez Deus está permitindo que eu e você ouçamos essa palavra hoje, porque Ele talvez está nos preparando para passar por essa situação. Talvez você já passou por isso, e talvez você está assistindo e dizendo assim: meu Deus, é verdade, eu passei por isso, e aí no final eu fui aprovado pelo Senhor. Né? Então é adorar a Deus e confiar nele quando mesmo não sente a presença e não há evidência visível da ação divina na sua vida. Nos dias de hoje, o erro mais comum que os cristãos cometem é adorar e buscar uma experiência
ao invés de buscar a Deus. Nossa, uau, isso, né? Isso é verdade. Eles buscam sensações e elas ocorrem. Concluem que fora bem-sucedida na adoração. Errado. Na realidade, Deus, em geral, afasta as sensações para não dependermos dela. Buscar uma sensação, mesmo a sensação de proximidade com Cristo, não é adoração. Uau! Isso é algo revelador para as nossas vidas. Quando você é um cristão novo, Deus permite que você sinta muitas emoções que confirmam a sua fé e frequentemente responde às suas orações mais imaturas e egoístas. Isso é verdade, né? Tudo para que você saiba que Ele existe. Esse Deus é maravilhoso. Deus é lindo. Mas, à medida que você cresce na fé, Ele irá emancipá-lo das emoções. E aí nós vamos compreendendo que as emoções, que a adoração, ela depende das emoções. Que adorar ao Senhor não é quando você é envolvido por aquela canção que muitas vezes até é emotiva e você chora e você se arrepia. Não, não, não. Nós aprendemos que isso é distinto, que é errado nós pensarmos assim. A onipresença de Deus é manifesta de sua presença. A onipresença de Deus e a manifestação de sua presença são coisas diferentes. Uma é um fato e a outra é frequentemente uma sensação. E a presença divina é profunda demais para ser medida por uma simples emoção. Aleluias! Sim, Deus quer que você sinta a presença dele, mas está mais interessado em que você confie nele, não tanto como sinta. Fé não é sentimentos, é o que agrada a Deus. A fé é isso, né? O que agrada a Deus é a fé, que é o firme fundamento das coisas que você não vê. Você não está vendo, você não está sentindo, né? Mas você está trazendo à existência aquilo que você tem buscado. E Deus se agrada pela fé. Quantas vezes eu fui para a igreja e voltei da igreja, falei, meu Deus do céu, estou me sentindo frio aqui, né? Estou me sentindo uma lenha molhada, não consigo sentir a presença de Deus. Comigo já aconteceu várias vezes, e muitas vezes eu quis identificar, às vezes, um erro e uma falha minha. Mas eu sabia que Deus em todos os momentos estava cuidando de mim. E é assim que eu e você precisamos entender nessa manhã. Mesmo que você olhe para o seu lado aí agora e não esteja ninguém, eu quero dizer para você que o Espírito Santo, ele está aí do seu lado, te ouvindo e te consolando, está aqui ao nosso lado, nos ouvindo e nos inspirando. Isso é maravilhoso. Precisamos exercer a nossa fé. As situações que mais põem a nossa fé à prova são aquelas que a vida nos desaponta e não conseguimos encontrar a Deus. Meu Deus, isso é forte demais, né? Com louvor a Deus, aqui, como louvar a Deus quando você não compreende o que está acontecendo em sua vida? E Deus se mantém em silêncio. Como permanecer em comunhão em meio a uma crise, se não há nenhum contato? Como manter os olhos em Jesus quando eles estão cheios de lágrimas? Faça o que Jó fez. Então prostrou-se o seu rosto na terra em adoração e disse: Aleluias! Saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor me deu, e o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Jó 1, do 20 ao 21. Essa é a maior prova de confiança e de fé em Deus. Precisamos alcançar pelo menos aí uns 10% da fé desse homem. No meio de toda a provação, de toda a situação que ele passou, onde ele perdeu seus filhos,
onde ele perdeu todas as coisas, ele ainda tem a maturidade de fazer uma oração desse jeito. Saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor me deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez, meu querido, até hoje você tenha perguntado, confrontado a Deus por uma perca. Eu quero dizer para você que Deus, ele tem um controle de todas as coisas, e como eu disse, como comentei para você em algumas palestras anteriores, por muitos anos, por mais de 15 anos, eu questionei a Deus quando eu perdi os meus pais, por uma morte súbita, quando eu ainda era muito adolescente, e por todo o processo que eu passei. Mas só então, depois de praticamente 17 anos, eu fui entender e compreender que os planos de Deus eram perfeitos. E Deus nunca tinha me desamparado. Eu quero dizer para você, minha querida e meu querido que está assistindo esse vídeo, o Senhor, ele nunca vai te desamparar. Talvez você esteja no mais profundo abismo. Talvez a única coisa que você consiga fazer é chorar. Talvez você nem consiga orar. Mas eu quero dizer que o Espírito Santo, ele intercede por você com gemidos inexpressíveis. E ele estará enxugando todas as lágrimas do seu rosto. E daqui a algum tempo, você também vai entender. Então, diga a Deus exatamente o que você sente. Diga a Deus qual que é o seu sentimento. Não queira mascarar a Deus. Não, mas diga para Ele, Senhor, o que você está sentindo. Diga a dor de barriga que você está sentindo, a dor que está no seu coração, ou a alegria. Mas diga ao Senhor. Derrame seu coração perante Ele. Descarregue todos os seus sentimentos, porque Jó fez isso. Ele disse, eu não posso ficar calado. E eu e você temos essa acessibilidade a Deus. E Deus, ele quer ouvir o meu e o seu coração, a sinceridade dele. Você sabia que admitir desespero para Deus pode ser uma declaração de fé? Olha que uau, né? Está sendo tão maravilhoso esses dias libertadores, né? Esclarecedores para nós. Confiando em Deus e sentindo desespero ao mesmo tempo. Davi escreveu, criei, por isso falei. Estou completamente arruinado. Salmo 116, 10. Parece uma contradição confiar em Deus e sentir-se destruído. A fraqueza de Davi, na verdade, revela a sua fé profunda. Em primeiro lugar, ele acreditava em Deus. Em segundo lugar, ele acreditava que o Senhor ouviria sua oração. E em terceiro lugar, acreditava que Deus permitia expor seus sentimentos e mesmo assim o amaria. Concentre-se no Deus imutável, aquele Deus que não muda. Olha o que diz aqui. Independente das circunstâncias, de como está se sentindo, apegue-se no caráter imutável de Deus. Lembre-se daquilo que é eternamente verdadeiro a respeito dele. Porque Deus é bom, Ele me ama, Ele está comigo, sabe pelo que eu estou passando e preocupa-se comigo e tem um bom plano para a minha vida. É assim que você deve declarar, é assim que você deve confiar, mesmo que uma situação aparentemente apareça que é o fim. Confie em Deus, porque o melhor de Deus virá sobre a sua vida. Nunca duvide na escuridão que Deus lhe... Olha que maravilhosa essa frase. Nunca duvide na escuridão do que Deus lhe disse na luz. Maravilhoso isso, né? Quando a vida de Jó veio abaixo, sob o silêncio de Deus, o patriarca ainda achou os seguintes motivos para louvá-lo. Olha que maravilhoso. Mesmo Jó passando por toda aquela situação, ele disse,
Deus é bom e amoroso. Jó 10:12. Ele disse: Ele é todo poderoso. Jó 37:5, 23 e 42:2. Jó disse: Ele está no controle. Jó 23:10 e 31:4. Jó disse: Ele tem um plano para a minha vida. Jó 23:14. E Jó disse: Ele vai me salvar. Jó 19:25. Mesmo Jó passando por toda essa situação, ele ainda teve motivos para louvar ao Senhor. E nessa manhã eu quero inspirar você a também ter motivos, assim como Jó, louvar ao Senhor. Confie em Deus e confie que Deus cumprirá o que Ele prometeu. Em tempos de desertos espiritual, você deve confiar pacientemente nas promessas de Deus, não nas suas próprias emoções, porque o nosso coração é enganoso. Procure entender procure entender que Ele está te levando a um nível mais profundo de maturidade. E nesse tempo de pandemia, eu creio que Deus está nos levando a um nível mais profundo de fé, um nível mais profundo de maturidade. Porque nesses dias nós estamos vivendo pela fé. Porque a nossa luta está sendo com um inimigo invisível, que é esse vírus. Para onde nós iremos? Para onde nós vamos esconder? Porque esse vírus ele tem alcançado as pessoas até guardadas nos seus lares. É só o Senhor para nos guardar. Isso. A amizade baseada nas emoções, ela é frívola. Então, não fique preocupado com os problemas. As circunstâncias não podem mudar o caráter de Deus. Aleluia. A graça do Senhor ainda é abundante. Ele ainda cuida de você, mesmo quando você não pode senti-lo. Na ausência de circunstâncias, Jó se apegou à palavra de Deus e disse: Não me afastei dos não me afastei dos lábios os seus mandamentos. Dei mais valor à palavra de sua boca do que o pão de cada dia. Jó 23:12. Olha como Jó é um exemplo a ser seguido. Essa confiança na palavra de Deus fez com que Jó permanecesse fiel, ainda que nada fizesse sentido. Sua fé o manteve forte em meio à dor. Meu querido, a nossa confiança em qualquer tempo, ela precisa estar na palavra de Deus, não no que o homem diz. Às vezes eu vejo muitas pessoas dizendo assim, mas o profeta, o homem, etc. falou, né? Amém. Mas a sua palavra, porque a palavra do homem, ela pode falhar. A palavra do homem pode ser, muitas vezes, declarada pela emoção. Mas a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. E é nessa verdade, é nessa palavra que nós precisamos ficar amparados para a honra e glória do Senhor. Quando você se sente abandonado por Deus, ainda assim mantém confiança nele. Significa que você está adorando da maneira mais profunda, apesar de ter sentimentos conturbados. Mesmo que nós não conseguimos ver ou sentir Deus, mesmo que pareça que nós estamos passando por um deserto, continue firmado no Senhor. Porque nós não andamos pela vista, por aquilo que nós vemos ou aquilo que nós sentimos, mas nós andamos por aquilo que nós cremos, e nós cremos no impossível de Deus. Creia nessa manhã no impossível do Senhor, que Ele fará infinitamente mais do que aquilo que nós pensamos ou aquilo que nós imaginamos. É essa a nossa fé. Lembre-se do que Deus fez. Lembre-se do que Deus já fez por você. Quando nós passarmos por esse tempo, lembra de tudo aquilo que Deus já fez por você. Não esqueça.
Se Deus nunca tivesse feito nada por você, ele ainda merecia seu louvor ininterrupto por toda a vida, por causa do que Cristo fez por você na cruz. O Filho de Deus morreu por você, e esse é o maior de todos os motivos para adorar a Deus. Então, louve ao Senhor. Solte um monte de coraçõezinhos agora aí, para que esses corações alcancem o trono do Senhor. Louve a Deus. Adore ao Senhor nessa manhã. E para nós encerrarmos aqui, eu quero ler para vocês. A Bíblia diz, em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre você a culpa dos nossos pecados, que era para nós. Em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. Meu querido e minha querida, nessa manhã, Jesus desistiu de todas as coisas para que você pudesse ter todas as coisas. Jesus desistiu de todas as coisas para que eu e para que você, sim, você que está ouvindo, você que está assistindo esse nosso vídeo, para que você tivesse todas as coisas. Ele morreu para que você pudesse viver para sempre, para todo sempre e para toda a eternidade. Jesus veio e nos resgatou. Jesus veio e nos reconciliou para com o Pai. Jesus, ele é o único caminho. Jesus, ele é a verdade e ele é a vida. E é por esse caminho que eu e você devemos trilhar, não por medo de ir para o inferno, não por medo, não, mas sim por amor. Um Deus tão poderoso, que deixou o seu trono, deixou a sua glória, veio ao mundo como homem para morrer por mim e por você, ainda pecadores. Gente, isso é maravilhoso. Eu não tenho palavras para agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele fez por mim. Eu louvo a Deus nessa manhã. Então, meu querido, quando tudo parecer distante, continue adorando ao Senhor. Quando você achar que Deus está longe, que Deus não te ouve mais, continue adorando ao Senhor. Porque Ele não se afastou. Ele continua do seu lado. Mas é igual uma criança, quando está começando a andar. Você fica ali protegendo, você fica ali cuidando, você fica ali protegendo aquela criança para que ela não caia, para que ela não se machuque. Mas há necessidade de uma hora você deixar ela começar a caminhar e começar a correr e a cair. Chega uma hora que você precisa tirar as rodinhas da bicicleta. E quem disse que você não vai cair nas primeiras vezes? Mas assim como os nossos pais estão ali nos olhando, assim o nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, também continua nos olhando e ao nosso lado, mesmo que isso não pareça. Ele continua nos guardando, cuidando da gente com todo amor e com todo zelo. Então, quando tudo parecer distante, quando Deus parecer que está distante, continue confiando nele, porque o mais Ele fará. Vamos orar nessa manhã? Feche os seus olhos. Bom dia, Espírito Santo. Queremos, Senhor, te agradecer, Senhor, nessa manhã. Te agradecer, Senhor Jesus, pelo nosso fôlego de vida. Queremos, Senhor, te agradecer, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos cuidado, tem nos guardado. Obrigado, Senhor, porque nós conseguimos chegar, Senhor, até o 14º dia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor cada vez mais consolida, Senhor, este projeto em nosso coração.
onde nós estamos caminhando, Senhor, para ter uma vida com propósitos, para que os propósitos, cada dia que passa, eles fiquem ainda mais claros. Senhor, mesmo que nós não venhamos sentir a Tua presença, mesmo, Senhor, que tudo pareça estar distante, talvez, Senhor, os Seus filhos, Senhor, estejam passando por situações, Senhor, agora, situações, Senhor, de dor, situações, Senhor, de luto, situações, Senhor, de preocupação, situações, Senhor Jesus, aonde, Senhor, eles não conseguem sentir a Tua presença e muitas vezes eles perguntam aonde o Senhor está. Talvez eles façam como Jó fez, como Davi fez, por que me desamparar, por que me abandonaste? Senhor, nessa manhã eu peço que a fé dos Teus filhos sejam consolidadas, Senhor. Que eles continuem crendo e que Teu Espírito Santo venha sobre as nossas vidas, Senhor, trazendo o bálsamo, Senhor. O bálsamo, Senhor, que cura. O bálsamo, Senhor, que refresca. Nessa manhã, Senhor, nós precisamos do Teu bálsamo. Precisamos, Senhor, do Teu óleo, Senhor, o frescor da Tua unção sobre as nossas vidas. Precisamos, Senhor, do Teu vigor, Senhor, para que nós possamos continuar firmes, crendo, Senhor, na Tua palavra. Talvez nós não compreendemos, Senhor, aquilo que nós estamos passando, mas nós sabemos, Senhor, e temos a certeza, Senhor, e a convicção, Senhor, que coisas maiores e coisas melhores o Senhor tem para nós. Pai, que os Teus filhos venham receber nessa manhã, Senhor, um ânimo novo, uma unção nova, que o vinho novo, Senhor, venha sobre a vida de cada um nessa manhã. E que nós possamos ser fortalecidos pela fé. Que a nossa fé, Senhor, agrade ao Seu coração. Mesmo, Senhor, que pareça que o Senhor está distante, nós continuaremos crendo no Senhor. Porque nós não andamos por fé, por vista, mas nós andamos por fé, e a nossa fé e a nossa esperança está no Senhor, que fez os céus e a terra. Amém, amém, amém. Continue crendo, meu querido, nessa manhã. Eu convido a você nesse dia a ter um momento com Deus e você abrir o seu coração para Ele e dizer o que realmente está passando aí, aí dentro do seu coração. Talvez você tenha vestido uma camisa aí de super-herói. Talvez você tenha vestido uma camisa aí onde nós somos intocáveis e invencíveis. Mas por baixo dessa camiseta, por baixo dessa aparência de super-herói, existe uma pessoa frágil, uma pessoa com dúvidas, com sentimentos. E é essa pessoa que precisa se apresentar diante de Deus e colocar o seu coração diante dele. Essa fica a minha dica. Um beijo grande no coração de vocês, tá? Eu amo vocês e ainda devo amor, tá? E se você gostou, compartilha, né, esse vídeo com outras pessoas, que nós possamos alcançar outras vidas através desse vídeo. Aqui no Instagram e também está lá no YouTube, tá? O canal está lá na bio, então entra lá, acessa, compartilha esse vídeo e vamos cumprir o ID do Senhor. E se você gostou, se inscreve lá no canal, tá? E dá lá um coraçãozinho lá, um joinha pra gente. Fica com Deus, até amanhã.